internet. Está iniciando a aula de imposto de renda. Estamos em aula a partir de agora. Vamos deixar o mercado para depois e vamos estudar um pouco mais. O Mister vai chamar o Luiz Santos para falar com vocês sobre isso. Grande Luiz, bom dia. Bom dia, Mr. Anderson, tudo bem? Tudo jóia, man. É um prazer imenso tê-lo aqui. Eu gostaria, antes de você começar a aula, que você, por gentileza, você se apresentasse para eles, contasse a sua experiência, tá? Aquela história, diga de onde é, como chegou, se tem experiência ou não, o número que calça e o grupo sanguíneo. Bora lá. Ok. Eu me chamo Luiz Santos, eu tenho 56 anos. Atualmente eu sou empresário, eu tenho uma indústria de roupas aqui no estado de Minas Gerais e opero na Bolsa desde 1998. Passei muitos anos fazendo operações day trade, swing trade, position, buy and hold, de todas as formas eu operei. E atualmente estou me dedicando mais ao mercado futuro de dólar. Acho que quem tem sangue de trader nas veias prefere operações que têm mais adrenalina. Meu sangue é A positivo e calço 44. Maravilha. Escuta só, você quer compartilhar a tua tela do Skype? Quer mostrar alguma coisa na tela para nós? Eu não tenho Hangout aqui. Pode ser pelo Skype mesmo? E como que seria a... Eu te explico. Você está vendo a imagem do meu pai e minha? Estou. Então, Estou abaixo vendo. da imagem tem os botõezinhos azul do microfone e o vermelhinho. Entre eles tem o botãozinho o sinalzinho de mais. Clica ali, Okay. Você vai compartilhar a tua tela. Ah, entendi. Só esperar ele compartilhar ali para a gente dar continuidade. O Miguel calça 48, né, Miguel? Conseguiu? Consegui, Mister. Tem que mandar iniciar, tá? Senão não aparece para mim. Aí já vai aparecer agora. Boa, man. Vou maximizar a tua tela aí para você ensinar essa galera aí. Ó, galera, olha a tela dele aí. Maravilha. Olha o Profit Chart Pro registradíssimo aí, ó. Maravilha, Luiz. Manda ver. Que bonitinha a tua tela, man. Eu quero uma tela assim quando eu ficar grande, hein? Bom, aqui na minha tela eu tenho aqui, nesse momento, uma configuração para o tape reading. Venho estudando já há um bom tempo essa forma de operar e a cada dia eu aprendo um pouco mais e vou melhorando a tela. Então aqui eu tenho os gráficos de 5 minutos do mini dólar e do mini índice. E nessa região do Superdom, eu tenho o Superdom do mini dólar, por onde eu opero, e tenho o Superdom do dólar cheio, para fazer o acompanhamento mais fino, né? Porque a gente sempre deve seguir aqui o book do dólar cheio. E tenho aqui uma tela de Times Trades, que eu estou tentando fazer uma configuração de cores, porque o estímulo visual é muito importante. Então aqui na barra de agressores e vendedores, dos agressores eu tenho os compradores e vendedores, e tem alguns filtros para alguns players, né, que são os que mais agridem o mercado. E tenho também aqui uma pequena tela do volume at price para poder acompanhar aqui o maior acúmulo por faixa de preço. Então é isso, Anderson. Minha tela como se diz, eu estou aprimorando a cada dia, mas nesse momento ela está me atendendo bem. Parabéns, man. Sua tela é limpa. Parabéns mesmo. Olha, o gráfico dele é limpo, a tela dele. O operacional dele é bem limpinho. Bonitinho mesmo. Volume at price, as áreas de valor, os times in trades ali configuradinhos com cores. E também o Superdom ali, tanto do cheio quanto do mini, que é importante, e os gráficos, né, do mini dólar dos 5 minutos e do índice dos 5 minutos. Parabéns pela sua tela, man. Parabéns mesmo. E mais embaixo à esquerda aqui eu tenho as áreas de valor, né, que é por volume, quantidade, né, e volume.
mensal, semanal e diário. Seria aqui o volume at price dividido mensalmente, semanalmente e diário. E tem mais 2 monitores laterais, onde eu tenho mais outros gráficos e sites de acompanhamento de notícias, investing.com. Então eu trabalho com 3 monitores. Maravilha, uma salva de palmas para ele pelo seu sistema de negociação e também pelo seu Trade System. Salva de palmas para ele, galera! Ele tem mais 2 telas ali, hein? Maravilha. Bora lá, Luiz, agora explicar para a galera aí como é que faz direitinho para pagar esse tal de imposto de renda, quais são as influências que tem. Bora ensinar esse povo aí. Então vamos lá. Bom, a primeira pergunta que você tem que fazer para o pessoal que está operando em bolsa, seja qualquer a modalidade, é se você sabe o modo de como a Receita Federal está trabalhando atualmente para fechar o cerco contra a sonegação. Então é preciso saber responder essa pergunta, porque as ferramentas que já estão hoje nas mãos da Receita Federal e do Banco Central dificilmente vão deixar escapar alguma coisa relacionada à sonegação. Então vou dar uma primeira explicação aqui sobre o Banco Central, como que ele faz um controle das contas bancárias. Alguns anos atrás, o Banco Central pediu para o ITA e a Unicamp desenvolverem um software para poder fazer o controle das contas bancárias de todos os brasileiros. Para vocês terem uma ideia, a primeira carga de dados que foi colocada nesse computador, esse software, ela durou 4 horas, que foi nada mais, nada menos do que 150 milhões de pastas criadas, uma para cada correntista do país. Então saibam que a sua conta bancária ou as suas contas, corretores, estão todas numa pasta no Banco Central. Então, se o Banco Central quiser fazer uma investigação sobre qualquer pessoa física que esteja investindo em bolsa de valores, transferindo dinheiro para um banco para o outro, todas essas informações estão numa pasta nesse software no Banco Central. Uma outra coisa interessante, que esse sistema que o Banco Central utiliza atualmente, só tem 2 sistemas parecidos no mundo. Um que fica na Alemanha e o outro na França. Só que os 2 são inferiores ao sistema brasileiro. O sistema brasileiro é muito mais eficiente, o sistema utilizado atualmente pelo Banco Central. A outra informação é sobre a Receita Federal, porque eles já estão trabalhando com informações cruzadas. A Receita Federal conta hoje com um supercomputador, até foi apelidado de T-Rex, devido à sua potência. Para vocês terem uma ideia, o equipamento pesa 1 tonelada. E ele está usando um software que foi desenvolvido há mais de 10 anos atrás para fazer o controle de importações e exportações, porque havia muita coisa errada, então eles desenvolveram esse software para poder controlar importação e exportação. Só que o resultado do software foi tão grande, foi tão satisfatório, que resolveram estender para as pessoas físicas. E esse software, hoje, ele consegue fazer os cruzamentos de informações, só para vocês terem uma ideia do que o software da Receita Federal está cruzando informação hoje. Detran, cartório, empresas, né, que hoje é tudo com nota fiscal eletrônica, quando você paga a fatura de cartão de crédito, se você está pagando a fatura do cartão de crédito da sua esposa, do seu pai, do seu tio, está tudo lá no sistema da Receita Federal. E hoje em dia já estão aparecendo autuações por causa de divergência de renda. Às vezes o marido paga o cartão de crédito da esposa, eles fazem declarações separadas e a renda do marido não está no perfil para poder pagar uma fatura daquele tamanho. Então, assim, a meticulosidade com que a Receita Federal está trabalhando hoje é para não deixar escapar nada. Essa nova leva de auditores fiscais que estão na Receita Federal hoje, o pessoal, vamos chamar de macaco velho, o pessoal que já domina informática, é diferente daquela outra geração, a geração de quando eu comecei a operar em bolsa, eram sistemas todos manuais, anotações, e não tinha esse controle que tem hoje. Então, é muito importante vocês saberem disso. O Banco Central e Receita Federal estão te monitorando. Se você está investindo em bolsa,
Mais ainda, porque nós somos 560 mil pessoas físicas investindo na Bolsa de Valores hoje no Brasil. Então, quer dizer, a fonte Repete, por gentileza, esse número. Qual o número? São 560 mil pessoas físicas hoje operando na Bolsa de Valores no Brasil. Gravem bem esse valor, galera. 560 mil pessoas hoje físicas operando na Bolsa de Valores no Brasil. Obrigado, Luiz. Isso em todas as modalidades, né? Ações, opções, essas operações de mercado futuro, aluguel, termo, tudo que ocorre na Bolsa, se você somar hoje, são 560 mil CPFs praticamente operando na Bolsa de Valores. Então, assim, a minha preocupação em estudar isso, porque eu fui um dos primeiros atingidos por esse software da Receita Federal, que tem um nome até sugestivo. O nome desse software, ele foi tirado de uma das maiores aves de rapina do mundo, que se chama arpia, certo? Então o software se chama arpia. E eu fui pego pelo arpia há uns 7 anos atrás, porque o Banco Central passou as informações das operadoras de cartão de crédito que eram confidenciais. Então, como eu tenho empresa, minhas lojas faziam vendas no cartão de crédito, e a nota fiscal dessa venda ela poderia ser emitida no final do dia. Então você fez lá 20 vendas no cartão de crédito durante o dia, no final do dia você fazia a emissão das notas fiscais dando saída nas mercadorias. Só que eles mudaram o sistema e os contadores das empresas, muitos deixaram passar. Então, quando a Receita Estadual recebeu as informações do Banco Central sobre as operadoras de cartão de crédito, eles multaram muitas empresas, porque a emissão da nota fiscal ela é obrigatória até 2 horas após a emissão do cartão de crédito, da venda no cartão de crédito. E muitas empresas não sabiam. Então, a minha empresa, na época, uns 10 anos atrás, 8, 10 anos atrás, foi multada em R$80 mil, porque eu não sabia dessa obrigação e não sabia que o meu sigilo de vendas em cartão de crédito seria quebrado, igual foi quebrado. Inúmeras empresas foram multadas. Não houve recurso, tivemos que pagar e bola para frente. Nossa, que loucura então, isso, Luiz. Então essa é a razão da minha preocupação em passar essas informações para que todos saibam que estão sendo monitorados, independente do valor que se opera. Então você pode operar pequeno, operar médio, grande, não faz diferença para a Receita Federal. Você está nos arquivos da Receita Federal. E a Receita Federal te quer na pasta dos lendários. Uau. Porque a Receita Federal quer os 20% de sociedade que ela tem nas suas operações em bolsa. Então, todo lucro que você tiver, você vai ter que repassar 20% em day trade para o seu sócio, que é o governo brasileiro. Então, não tem saída. Então, vamos aprender agora a forma correta de ter tranquilidade. Porque uma das coisas que eu aprendi na minha vida, principalmente depois dessa multa de alguns anos atrás, foi quando chegar a hora de dormir à noite, colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, sem receio de que amanhã, o mês que vem ou o ano que vem, a Receita Federal me mande uma notificação com uma multa cabulosa. Maravilha, man. Perguntaram ali, o Lucas Gomes perguntou quantas pessoas físicas operam na Bolsa dos Estados Unidos. Dos Estados Unidos eu não tenho nem ideia, mas eu acredito que o número é expressivamente maior, porque nos Estados Unidos já tem uma tradição, já há várias décadas, que as famílias aplicam as suas economias em bolsa de valores. Então eles já projetam a vida para frente. Por exemplo, o filho vai para a universidade, quando a criança nasce, eles compram ações, vão comprando ações até a pessoa chegar ao momento de fazer uma universidade, que os custos são altos, né? Então eles já programam a vida, não em renda fixa, porque o juro americano é muito barato, não existe você fazer aplicação em renda fixa. Certo. Então já é cultural nos Estados Unidos investimento em bolsa de valores. Então o número deve ser assim, expressivo em relação ao número de pessoas físicas no Brasil. Segundo o Jonathan ali, ele disse, segundo o Google, por volta de 60 milhões nos Estados Unidos. Milhões. Então vamos dar início aqui a explicação sobre a apostila, né, que provavelmente o Anderson repassará essa apostila para todos. Isso.
eu procurei fazer uma apostila com uma forma assim, bem singela de explicar, bem simples, sem muitos detalhes técnicos, e procurando objetivar no mercado de operações de day trade, porque são tributações diferentes quando falamos em operações em bolsa. Operações normais, né, que compra e venda de ações, aluguel de ações, opções, as tributações são diferenciadas. Então, nesta apostila, eu dei prioridade às operações day trade, mas repassei algumas pequenas informações sobre a tributação nas outras operações. Maravilha. Então, é isso aqui a explicação sobre o conteúdo da apostila. E primeiro eu vou fazer um apanhado geral para depois entrar especificamente nas orientações sobre cálculo e forma correta de fazer a base de cálculo para efetuar o pagamento do DARF se as operações forem lucrativas. Então vamos lá. Maravilha. Então, a primeira coisa que o investidor em bolsa tem que saber... Tem como você colocar na tela para nós? Se eu consigo. Só um minuto. Por favor, para a galera acompanhar na tela o texto. Bomba, bomba, para sempre. Dólar já deu uns pontinhos hoje, né, Luiz? Diz aí. Fiquei preparando a aula, eu peguei alguns pontinhos aqui, mas foi coisa pequena, mas está no jogo. Maravilha, mesmo. Estou abrindo o arquivo aqui, só um minuto. Será que estuda esse homem ou não? Olha lá. Haha, garoto. Pessoal, dê feedback som e imagem, por favor. Estamos ao vivo para o Brasil e para o mundo. São 11h32 da manhã. Aula exclusiva de imposto de renda, 15 de setembro de 2017. Próxima primavera estamos. Está na tela, Mr. Anderson? Está na tela, maravilha. Perfeito. Esse formato está apropriado? Ou devo fazer uma redução aqui e colocar só uma folha por página? Isso, coloca uma folha aí e deixa grandão para esse povo. A tua tela é de 32 polegadas widescreen, é isso? Isso, widescreen 32. Você pode deixar no meio e aumentar a fonte aí que a galera vai... Ah, tá, vou colocar um zoom aqui então. Aumenta aí. Isso, agora dá uma ampliada aí que a galera vai... Aí, tá ótimo. Eu acho que já estão conseguindo ver, né, galera? Põe no chat aí. Deixa pra nós só o gráfico do lado lá pra gente... Os caras... A gente é muito taradinho. Não, do outro lado. Do outro, a gente quer ver o gráfico. Isso, man. Aí sim. Enquanto a gente estuda, a gente acompanha o gráfico, né? Vamos lá. Então aqui eu coloquei a explicação dividido em etapas. Então, para saber tudo que você deve fazer em relação à Receita Federal, você tem que estar ciente de 3 coisas principais que você precisa saber. Primeira coisa, saber quais são as suas obrigações perante a Receita Federal se você investe em Bolsa de Valores. Então, se você negociou ações ou derivativos, qualquer coisa que esteja relacionada à Bolsa de Valores, você está obrigado a fazer a declaração do imposto de renda todo ano, aquela que é feita em abril. Não interessa se você investiu pouco dinheiro, muito dinheiro, se você investiu o dinheiro da vovó, se você recebeu empréstimo pessoal, mesada, doação, se você não tem renda, não interessa. É diferente daquela obrigatoriedade normal da Receita Federal, que tem faixa de renda, né, para quem é assalariado, então não tem nada a ver com aquilo. Se você tem imóvel acima de 300 mil reais, se recebeu dinheiro de outras fontes até um certo limite, então esquece tudo isso. Se você não se enquadra no perfil das exigências normais da Receita Federal para o cidadão comum, saiba que, como operador de bolsa, você está obrigado a fazer a declaração anual. Por que eu falo isso? Porque toda operação que você fizer, primeiro você já sabe que você está no cadastro do Banco Central, que você está com uma conta na corretora.
e toda operação que você fizer que for lucrativa vai ser descontado 1% de imposto retido na fonte. A Receita Federal sabe, por regra de 3 simples, qual que é o valor que você lucrou. Então não tem escapatória, pessoal. É obrigatório para quem investe em bolsa de valores, qualquer modalidade, a declaração anual. Se você tiver tido prejuízo o ano inteiro, você está obrigado a fazer a declaração de renda anual. Se você teve lucros ou abateu lucro, abateu prejuízo, tudo que acontecer relacionado à bolsa de valores, você vai ter que prestar essas informações para a Receita Federal, porque ela vai ficar aguardando. Beleza, eu entendi dessa primeira etapa, vamos para a segunda etapa. A segunda etapa seria saber identificar em qual categoria de tributação se enquadram os seus investimentos, certo? É preciso sempre separar as operações em bolsa, porque muita gente acha que tributação em bolsa é uma só, e não é. Tributação para day trade é uma e para operações normais é outra. Então isso tem que estar bem claro. A que é mais taxada é a que é mais arriscada, que é a day trade. Então vamos lá, sobre as tributações. Então, nessa segunda etapa, é preciso que você saiba em qual faixa de tributação que você está inserido. Para as operações day trade, as tributações são de 20% sobre o lucro obtido, certo? Independente do valor das operações realizadas, porque nas operações normais você tem um limite de isenção, né, que são as vendas até R$20 mil, que são isentas de imposto de renda, certo? Então, nas operações day trade, não. Se você teve um lucro aí de R$20, R$30, operando R$100, R$70, não interessa, você vai ser tributado em 20% sobre o lucro que você obtiver. Vamos para a etapa 3. A etapa 3, você tem que saber a forma correta de calcular o resultado mensal das suas operações, para saber calcular o imposto que você vai pagar, se houver lucro, né? Então, não adianta parecer, você achar que o cálculo é feito de uma forma, porque você leu na internet, ou porque seu vizinho te falou que era desse jeito. Existe uma forma correta. Se você não utilizar a forma correta, você está sujeito a cair numa malha fina se fizer a declaração de forma errada. Então, começando essa forma correta para você apurar o valor, a melhor coisa que você tem que fazer é anotar o seu resultado diário. Faça uma planilha simples, certo? De 4 colunas. Você vai colocar a data da operação, o seu lucro, o seu prejuízo e o imposto retido na fonte. Aqui nesse exemplo da planilha, para não iniciar assim já com lucros e prejuízos, eu fiz uma planilha aqui exemplificando um investidor que tenha feito operações apenas 6 meses no dia, só para efeito didático, certo? Então, independente se você operou 2 dias, 5 dias, o mês inteiro, não interessa. Eu fiz aqui um exemplo de operações de 6 dias do mês, todas lucrativas. Então, se vocês olharem aqui, ó, dia 2 do 8, R$100, né? No mês, o resultado de R$2.420 de lucro. Vejam o imposto de renda retido na fonte, esse valor já é debitado e vai para a Receita Federal. Esse é chamado imposto dentro puro, certo? Porque numa regra de 3 simples, a Receita Federal sabe qual foi o montante do seu lucro. Beleza? E vamos agora à forma correta de calcular o imposto a ser pago, né, se as suas operações foram só lucrativas. Depois eu vou dar um exemplo de uma operação que teve prejuízo também. Então vamos lá, calcular o imposto a ser pago. Então, se você teve um lucro de R$2.420 em agosto, você vai pegar R$2.420 e aplicar uma alíquota de 20% sobre esse valor, que vai dar R$484. Você pega esse valor de R$484 e deduz R$24,20, que é o somatório de todos os impostos retidos na fonte. Você pagou nas suas operações lucrativas. Então, o seu resultado final no mês de agosto vai ser imposto a pagar de R$459,80, certo? Você vai ter que preencher um DARF, esse valor, para ser pago. Agora, depois que você apurou o valor
Você pode ir no site da Receita Federal, tem corretoras que talvez disponibilizem esse serviço, mas se você for fazer a emissão pelo site da Receita Federal, é só anotar esse código. Você vai emitir um DARF com o código 6015, que é o ganhos líquidos em operações em bolsa. Certo? E quando você fizer a emissão do DARF na Receita Federal, não precisa pagar imediatamente, não. Paga se você quiser, porque a Receita Federal te dá um prazo de mais ou menos um mês, até um mês, para você pagar esse imposto dessas operações lucrativas. Aqui no nosso exemplo, para operações encerradas no dia 31 de agosto, você tem até o próximo dia útil do mês subsequente, que seria aqui, no caso, dia 29 de setembro. Então, você teria até 29 de setembro para poder pagar esses R$ 459,80 que você tem de lucro nas suas operações de imposto. Perfeito? Vamos lá agora Agora que ficou compreendido, Miteranda, sobre essas etapas, né, que seria obrigações perante a Receita, identificar a categoria de tributação e a forma correta de calcular o imposto, vamos entrar agora numa fase que é a que provoca mais confusão entre os investidores, que seria a forma de fazer as compensações dos prejuízos em operações day trade, certo? Então, nós temos duas formas de fazer essas compensações. Vocês lembram que na planilha acima, por exemplo, eu fiz uma demonstração só de operações lucrativas, certo? Então não teve compensação porque não houve prejuízo. Foi só para vocês entenderem o básico de como se calcula o lucro e abate o imposto retido na fonte para poder fazer a emissão do DARF na Receita Federal. Então vamos lá. Primeira forma de compensação seria a compensação diária. A compensação diária ela é feita dia a dia. Então, se você operou os 20 dias do mês, né, os dias úteis, se você operou 5 dias, 3 dias, ou operou só nos 2 últimos dias do mês, não faz diferença. Você tem que fazer uma planilha e lançar todos esses dados nas colunas respectivas. Então, aqui é um exemplo onde houveram operações com prejuízo, para vocês entenderem perfeitamente como é feita uma compensação diária dentro de um mês cheio, certo? Então, nessa tabela 2 aqui, eu tenho um resultado mensal com lucros e prejuízos. Vejam aqui, no dia 2/8, eu tive um lucro de R$100. Já está lá na coluna imposto de renda, o imposto de renda retido na fonte, que é 1%. No dia 10/8 eu já tive um prejuízo, foi um prejuízo de R$80, não tem imposto retido na fonte de prejuízo. No dia 15, lucro de 300, no dia 18, prejuízo de 1.200, no dia 23, tivemos um prejuízo de 700, e no dia 31/8, um prejuízo de 40. Como que é feito isso? Somou a coluna de lucro, somou a coluna de prejuízo, é só fazer a de subtração. Lucro menos prejuízo. Vamos lá. Luiz, nós estamos com o teu áudio está cortando. Tem alguém usando a internet junto com você aí? Deixa eu olhar aqui. Porque está cortando. Agora eu acho que você está falando muito sem muitas pausas e aí o áudio vai cortando. Tá ok. Eu vou falar um pouco mais lento. Melhorou? Agora a gente está te ouvindo bem, sem cortes. Tá ok. Eu quero só, por gentileza, que você repita ali o início da tabela só. Tá. Vamos lá. Então, essa tabela aqui, ela mostra como fazer os lançamentos no mês cheio. Independente se você operou 2 dias no mês, 5 dias, ou os 20 dias úteis do mês, seja lá o que for. Você tem que lançar esses dados nas colunas respectivas para você fazer a apuração da base de cálculo do seu imposto. Então, se no dia 2 de agosto você teve um lucro, você lança o lucro e já lança o pagamento já efetuado à Receita Federal que veio debitado na sua nota de corretagem, certo? Quando é o prejuízo, você simplesmente anota o valor do prejuízo e não anota nada em relação ao imposto, porque não houve retenção. No dia 15/8, lucro novamente, no dia 18, lucro novamente, e no dia 23 de agosto e no dia 31, prejuízo. Então, feitos os lançamentos nas colunas, é só fazer a conta de subtração. Vamos lá.
Conta de mais e menos. Cálculo do imposto a ser pago. Se você obteve um lucro de R$ 1.600 no mês de agosto, você abate os prejuízos do mês, que foram R$ 820, e obtém o resultado, que seria R$ 780. Após feito esse cálculo, aí sim, você vai aplicar a alíquota de 20% sobre o seu resultado, que vai dar um valor aqui de R$ 156. Só após fazer o cálculo da alíquota de 20% é que você vai proceder ao desconto do imposto de renda que foi retido. Por quê? Isso gera muita confusão na cabeça das pessoas. Vamos voltar na planilha. Vejam que o imposto retido na fonte, ele é calculado somente sobre os lucros. Perfeito? E na hora de fazer a apuração do imposto, você abate os prejuízos, o que torna a base de cálculo para pagamento do imposto muito menor. Certo? Então você vai aplicar a alíquota, pegar o resultado e depois subtrair aqui, no caso, os R$ 16 do imposto que foi retido na fonte. Certo? Então, nessa tabela aqui, número 2, com operações lucrativas e operações com prejuízo, gerou um DARF de R$ 140 para ser pago no mês de setembro. Tem alguma dúvida, Anderson? Eu estou respondendo as dúvidas no chat ali. Pode seguir tranquilo e com calma aí. Pode seguir. O pessoal está fazendo perguntas no chat, eu estou respondendo à medida do possível. Independente disso, eles vão ter depois a apostila ali para eles estudarem. Vai seguindo com calma e tranquilidade aí que a galera tá acompanhando. Tá bom. Então, outra informação importante que não interessa para a Receita Federal se você iniciou suas operações no primeiro dia, no quinto dia ou no 10º dia do mês. O que interessa é o resultado apurado no último dia do mês, independente se você realizou 10, 50 operações no mesmo dia, seja durante um dia, 6 dias ou em todos os dias de funcionamento da Bolsa. Correto? Dessa forma, é bom que você tenha em mãos as notas de corretagem para fazer esses lançamentos na planilha. Porque se você deixar isso acumular durante os meses, para depois fazer esse cálculo e deixar passar algum lucro sem pagar o imposto de renda, então não cometa esse erro. Façam a apuração, os lançamentos diários, faça a apuração mensal correta, não deixe as coisas acumularem, porque quando passar batido um DARF que você teria que pagar, você já vai cair na pasta de inadimplência da Receita Federal, porque eles sabem que você teria a obrigação de pagar se você tiver encerrado o mês com lucro. Não esqueçam disso. Agora vamos aqui à explicação que causa mais polêmica, inclusive com bastante informações divergentes na internet. Muita gente busca informações na internet e, pelo que eu tenho visto, há muitas informações contraditórias. Já ouvi dizer que muita gente já colocou informações de que a taxação, a tributação de operações day trade é 19%, que seria os 20% descontando 1% já retido, correto? Mas não é dessa forma que faz esse cálculo. A tributação é 20% e depois que você calcular os 20%, é que você vai abater o 1% que já foi retido na fonte, certo? Porque, como eu expliquei antes, o 1% retido é calculado só sobre os lucros, e o imposto a pagar é calculado sobre os lucros descontados os prejuízos, certo? O que pode tornar a sua base de cálculo bem menor, porque você pode descontar todos os prejuízos que você teve no mês, correto? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de como muitos calculam erroneamente, até mesmo em sites respeitados na internet, eu já vi erros desse tipo aqui. Vamos lá, para a forma correta de calcular o imposto, de acordo com a minha tabela 2, você teve um lucro de R$ 780, aplicou a alíquota de 20%, que deu R$ 156, e depois abateu o imposto retido na fonte. Gerou um DARF de 140. Olha para vocês verem como a forma errada prejudica o investidor. Se você pegar os R$ 780 de lucro e calcular 19%, vai dar diferença no valor do imposto. Correto?
porque a base de cálculo... Corretíssimo. Então, muita atenção nesse detalhe em relação à forma correta de calcular. Primeiro você aplica a alíquota de 20% para depois subtrair. Não é essa coisa de aplicar os 19% sobre o lucro, não, que isso vai dar erro. Então as informações vão ficar desencontradas. Então isso aqui eu já expliquei, feito os cálculos, né, apurado o imposto, né, você deve ir no site da Receita e fazer a emissão do DARF com o código 6015, certo? Lembrando que a Receita Federal não recebe DARF com valores abaixo de R$10. Então, se um mês foi ruim para você, você teve um lucro muito pequeno e acha que não precisa pagar esse imposto e tal, vamos supor que tenha dado imposto de R$9. Não descarte esse valor, porque ele deverá ser somado no próximo DARF de mesmo código que você foi imprimir. Pode ser no próximo mês, daqui a 2 meses ou daqui a 4 meses. A Receita Federal tem esse valor arquivado, esperando que ele seja complementado para poder emitir um DARF maior do que R$10. Não esqueçam disso. Agora vamos passar para a segunda forma de compensação de prejuízos, que essa é a forma que derruba a maioria dos investidores em relação à malha fina na Receita Federal. Porque a compensação mensal de prejuízos, ela é diferente da compensação diária dentro do mês cheio. Então, essa é uma etapa complexa e você não pode desperdiçar essa oportunidade. Apesar dela ser complexa, eu recomendo que ela seja feita, porque você tenha a oportunidade de aproveitar os seus prejuízos ocorridos nos meses passados, certo? A tributação em bolsa de valores, ela é diferente da tributação em empresas. No caso da minha empresa, de qualquer empresa, você é tributado por uma alíquota tal, e se você tem prejuízo, seu cliente não te paga, a sua mercadoria não vende, por qualquer outro motivo, você não tem a devolução do imposto. Aqui na Bolsa, se você tem prejuízo, a Receita Federal te dá a oportunidade de descontar esse prejuízo nos meses subsequentes. Então não percam essa oportunidade. Então vamos à explicação de como seria a compensação mensal. Dá atenção aí, ó, compensação mensal, como que é feita, ó? Presta atenção, hein? No caso da compensação mensal, ela será verificada no intervalo de um ano cheio, do mês de janeiro ao mês de dezembro, sempre respeitando a compensação de forma que um prejuízo nunca pode ser compensado com um lucro passado. Então, se em janeiro você teve um lucro de R$1.000, você tem que computar os 20% para pagar o imposto. Aí você pode pagar o imposto até o último dia de fevereiro, que seria o dia 28 de fevereiro. Mas se em fevereiro você teve um prejuízo de R$1.000, muita gente pensa assim, não, ganhei R$1.000 em janeiro e perdi R$1.000 em fevereiro, não tem que pagar imposto. Está completamente errada essa informação. O imposto das operações de janeiro já está consolidado. Você é obrigado a pagar o DARF de 20% sobre o lucro das suas operações de janeiro. Se você teve prejuízo em fevereiro, você vai pegar esse valor do prejuízo de fevereiro para ser compensado nos meses para frente. Nunca compense um prejuízo com o lucro anterior. Correto? Então, esse é um detalhe que muita gente faz confusão e tem muita gente sendo barrada na malha fina em função dessas informações erradas. Agora eu vou dar um exemplo de um investidor que tenha feito operações durante o ano corrente de 2017, o ano passado. Então eu coloquei aqui uma planilha, essa planilha é óbvio que ela é mais complexa, porque ela envolve dados que você tem que guardar, que seriam os prejuízos que você teve para poder descontar nos meses subsequentes. Então é uma planilha mais complexa, recomendo que vocês dêem uma boa estudada nela para tentar levar suas operações de forma correta e evitar de cair numa malha fina da Receita Federal. Então vamos lá. Se você iniciou o ano aqui de 2017 já com um prejuízo de R$350 no mês de janeiro, você vai lançar esse prejuízo no saldo total de prejuízos a compensar.
Então tem uma coluna aqui especial, certo? Para poder fazer a anotação do que você tem para compensar para frente, correto? Então, aqui, neste caso, quando há prejuízo, faça o lançamento na coluna de prejuízo a compensar, certo? Não houve lucro, não houve retenção de imposto, não há imposto a pagar em janeiro. Mas você tem um crédito de R$ 350 do mês de janeiro para ser abatido futuramente. Pode ser em fevereiro, pode ser em março, pode ser em novembro do ano, inclusive até para o ano seguinte, correto? Então vamos lá. Aí chegou fevereiro, você teve um lucro de R$ 420. O que você vai fazer? Você vai pegar os R$ 420, lançar na coluna de lucros ou prejuízos, no caso aqui é um lucro, e vai colocar na coluna prejuízos dos meses anteriores. Você vai buscar no saldo de prejuízos e trazer para descontar no lucro que você teve em fevereiro. O que vai acontecer no mês de fevereiro? Você vai ser tributado somente em cima de R$ 70, porque você tem direito de descontar o prejuízo que você teve em janeiro. Então, fazendo aqui a aplicação do imposto de renda retido na fonte sobre os R$ 420, você já lança o imposto retido na fonte, porque ele é sobre o total do lucro de fevereiro, que foi feita essa retenção. Correto? Venha para a coluna imposto de renda retido na fonte e faça a anotação. Aí qual é a forma do procedimento que você vai fazer? Você vai calcular o imposto de renda sobre R$ 70. Você vai aplicar 20% sobre R$ 70, que vai dar R$ 14, e abater o imposto retido na fonte das suas operações lucrativas de R$ 420. Vai te dar um imposto a pagar de R$ 9,80. Certo? Como é o mês de fevereiro, você tem até 31 de março para pagar esse DARF, e aqui eu coloquei de propósito um valor abaixo de R$ 10, para que vocês percebam que um DARF de R$ 9,80 não vai ser aceito pela Receita Federal na hora do preenchimento. Você vai ter que guardar esse valor para somar no imposto a pagar nos próximos meses. Ok? Então vamos lá. Passando para o mês de março, você está com saldo de prejuízo a compensar zerado. Ele já foi todo debitado no lucro de fevereiro. Então, começa tudo novamente. Você tem um lucro de R$ 280, você vai ter a retenção na fonte, vai aplicar os 20% e gerar o DARF. Nesse caso aqui, especificamente de março, o que você teria que fazer? Você teria que somar os R$ 9,80, porque você não pôde emitir o DARF que era abaixo de R$ 10, soma ele aqui no DARF de março. A Receita Federal vai identificar isso perfeitamente. Não precisa ficar preocupado. Aí você tem até o dia 28 de abril, né, para poder pagar esses dois impostos, que seria o de fevereiro, que foi impossível imprimir o DARF, juntamente com o imposto de março. Correto? Maravilha, Luiz. Só para dar aquela respiradinha, porque tá daquela falhadinha no microfone. Ah, tá ok. É que tu pega ali, embala. A galera fica doida. Eu sou mineirinho, como quieto, falo devagar. Pode seguir devagarzinho, vai lá. Então vamos lá. Pode seguir de onde parou aí. Tu tá a explicação no mês de maio já. Tá ok, então vamos lá. Aqui no mês de abril foi uma operação também com prejuízo, certo? Fez lançou, né, os saldos a compensar. Lançou o saldo a compensar, só que aqui houve um erro na planilha, Anderson. Depois de muita revisão, ainda encontrei um erro na planilha. Opa, maravilha. Fazer essa correção. Se quiser corrigir, à vontade. Imposto de renda retido na fonte do mês de abril, está errado. Não existe retenção em cima de prejuízo. Ó, aí, ó. Tá vendo? Então nós vamos ter que anular depois essa anotação aqui. Tá. Bota um Correto? xizinho do lado aí. Aqui está errado. Tá, pronto. Passando para o mês de maio, novamente você teve um outro prejuízo, que foi R$ 432. O que vai acontecer? Você vai pegar o prejuízo de abril, somar com o prejuízo de maio, correto? Sim. Vai dar um valor de R$ 727 de crédito. Isso é um crédito que você tem para frente, certo? Interessante isso. Segue o baile. Deixa o barco correr.
Então chegou em junho, você teve um mês muito bom, você teve um lucro de R$ 1.795. O que você vai fazer? Vai pegar o prejuízo a compensar acumulado, que é R$ 727, e abater do 1.795. Correto? A sua base de cálculo agora do imposto vai ser o lucro de junho, menos o saldo de imposto a compensar do mês ou dos meses passados, que vão sendo somados. Correto? Corretíssimo. Beleza, então você teve uma base de cálculo de R$ 1.068, aplicado 1% retido na fonte, que está aqui, que vai ser descontado depois que for aplicada a alíquota de 20% em cima do 1.068. Não esqueçam disso. Primeiro aplica a alíquota sobre o saldo líquido, o lucro líquido, para depois descontar o imposto retido na fonte. Correto? Entendido. Vai dar um imposto a pagar no mês de junho de R$ 195,65. Deverá ser pago até o último dia do mês seguinte. Correto? Agora aqui eu trago outros exemplos até o mês de outubro, novembro, para vocês. E a informação importante aqui, que está até destacada aqui numa outra cor, é o seguinte: toda vez que você encerrar o ano e houver prejuízos a compensar, certo? Você pode ter prejuízo acumulado aqui de 10 meses, 5 meses, ou o ano inteiro. No caso aqui, eu fiquei com o mês de novembro negativo em 320 e o mês de dezembro negativo em 125. Somado com 320, eu tenho um imposto a compensar, um prejuízo a compensar, melhor dizendo, para o mês seguinte. Então você vai falar, mas o mês seguinte é janeiro de 2018. Perfeitamente, a Receita Federal permite que você faça a transferência desse saldo a compensar para o ano seguinte. É aí, Anderson, que entra a ressalva, que muitas pessoas não entendem que essa compensação pode virar de um ano para outro, e essa ressalva ela tem que ser muito bem explicada. Porque todas as compensações que você fizer no ano corrente, você vai ter que declarar à Receita Federal no ano seguinte, né, que é o mês de abril, que é o mês da declaração de imposto de renda. Então, para que vocês saibam, uma declaração de renda normal hoje é simples, ela deve conter umas 4 páginas, 5 páginas, dependendo do patrimônio, dos bens e direitos que a pessoa possui. No meu caso, que já faço essa declaração da forma correta há alguns anos, a minha declaração de renda no mês de abril, ela tem 21 páginas. Por quê? 12 páginas são relacionadas só à Bolsa de Valores. Então, quando o seu contador for fazer a sua declaração, ou se é você mesmo que faz a sua declaração, fique bem atento para fazer os lançamentos dessas operações de compensação na Receita Federal. Porque, no caso aqui, abre-se a possibilidade do contribuinte cometer aqui um suicídio tributário. O que seria esse suicídio tributário? Você fazer compensações de prejuízos com seu lucro, os seus lucros, e depois não informar a Receita Federal na declaração do ano seguinte que você fez isso. Porque ela já sabe e vai estar esperando a sua declaração para casar os dados. Porque ela sabe de todas as suas operações lucrativas, o valor que você lucrou, é aquela regra de 3 que fazem com o 1% do imposto dedo duro. Certo? Então a Receita Federal vai ficar aguardando a sua declaração. Se você debitar os prejuízos mensais nos lucros dos meses seguintes. Certo? Agora, só um minutinho antes de continuar. Tem uma pergunta bem interessante ali do Fatal. Se eu não declarei o prejuízo que tive em 2015 e 2016, posso declarar tudo em 2017? Olha, a Receita Federal, ela alega que os prejuízos não são obrigatórios de declaração. Você pode ter prejuízos na Bolsa e não querer declarar esses prejuízos, correto? Mas se você não declarar esses prejuízos, você nunca vai poder fazer uma compensação mensal.
tem que ficar bem claro que quem faz compensação mensal está obrigado a informar a Receita Federal que você adotou essa prática. É informando para a Receita quais foram seus prejuízos, porque a Receita Federal não recebe informação das corretoras sobre os prejuízos. Ela só recebe informação sobre os lucros, que é 1% de imposto retido na fonte. Quanto à pergunta do colega sobre se a Receita Federal vai acatar dados de prejuízo em bolsa da declaração de 2015 e 2016, eu não posso afirmar com certeza se isso é possível fazer. Precisaria fazer uma consulta ou diretamente na Receita Federal para ver se uma retificação possa alterar essas informações e colocar como prejuízo que você teve, principalmente se você tiver compensado esses prejuízos dos meses seguintes para pagar menos imposto, certo? Talvez a pessoa vai entrar numa furada, certo? Se você fez compensação e não informou que você teve prejuízo, correto? Provavelmente você já está dentro daquele período de 5 anos que a Receita Federal tem para revisar suas declarações, para encontrar divergências de valores, certo? Isso alguns anos atrás no Brasil era muito difícil de acontecer, porque os sistemas eram muito precários, auditores fiscais eram muito despreparados. Hoje não. Com o sistema gerencial que a Receita Federal está utilizando, isso tudo é feito em frações de segundo, os cruzamentos pode até demorar. Se você fez uma compensação e não declarou o prejuízo, para a Receita saber qual o prejuízo que você está descontando, pode levar 1 ano, 2, 3, 4, para você receber uma notificação da Receita Federal. Eu mesmo recebi o ano passado uma notificação da Receita Federal referente a 2011. Foi um erro que meu contador cometeu na hora de fazer a declaração, mas não relacionada à Bolsa de Valores. Essa informação errada estava relacionada a patrimônio. Então, no limite de quase completar 5 anos, eu fui notificado pela Receita Federal sobre esse erro, não houve recurso, tive que pagar o imposto, 100% de multa e lá vai pedrada. Correto? Mais alguma dúvida, Anderson, sobre essa questão das compensações? Porque essa parte é muito, muito delicada e se precisar, eu explico novamente. Anderson, está me ouvindo? Anderson? Perdão, fui pegar uma água ali. Pode falar, por favor. Ok. Eu te perguntei se o pessoal está tendo alguma dúvida sobre as compensações mensais, porque... Eu vou voltar ali, só um minutinho. Eles fizeram muitas perguntas ali, vamos ver. Como se informa para a Receita dos prejuízos? Foi a primeira. Tá, essa informação sobre os prejuízos, ela é cumulativa. Então, vou dar um exemplo simples. Se durante os 12 meses do ano você teve 6 meses de prejuízos, você tem que anotar esses prejuízos numa planilha. E no ano seguinte, até o dia 30 de abril, quando você for fazer a sua declaração de renda, tem uma parte na sua declaração que você faz o lançamento desses prejuízos. Serão criados 12 novas páginas na sua declaração, como eu disse, porque é feita de mês a mês. Então, abre-se uma página para cada mês, para você informar o prejuízo mensal, a compensação, o valor do imposto pago, correto? Então, junte esses dados, junte os DARFs que você pagou pelos lucros e anote os prejuízos, mês a mês. Porque quando você for fazer a declaração de renda em abril,
você vai precisar dessas informações para o seu contador, ou se você mesmo for fazer, para fazer os lançamentos na sua declaração de renda. Maravilha, entendido, galera. O pessoal foi ao toalete, foi boa. Foi abduzido. Como comprar os prejuízos compensados, acabou de explicar. Frederico Viana, só um minutinho, tive prejuízo de uma corretora e depois fui para outra e tive lucro. Posso fazer um abatimento também? Ó, interessante aqui, ó. O Frederico Viana tem um exemplo, ó. Teve prejuízo em uma corretora e depois foi para outra e teve lucro. Posso fazer esse abatimento também? E o Wilson Teixeira já pergunta, tem prazo para compensar as perdas? Sobre a primeira pergunta, se você foi de uma corretora para outra, saibam que o controle da Receita Federal é por CPF. Por CPF, então não importa se você operou em 5 corretoras, 4 corretoras, e saibam que a tributação day trade ela é feita sobre o mesmo ativo. Então, se você operou um ativo, faça o cálculo da base de imposto para o mesmo ativo, correto? Mas lembre-se que é por CPF, não é por corretora. Então você vai somar suas operações do mês, lucro numa corretora, prejuízo na outra, vai fazer o somatório, se estiver operando os mesmos ativos. Agora, não pegue operações normais de bolsa, de ações, numa corretora, misture com operações day trade. Tudo tem que estar separado, porque as taxas são diferentes. De tributação são diferentes. A outra pergunta é até quando podem ser compensados os prejuízos? Isso. Ô Anderson, a instrução normativa da Receita Federal que trata desse assunto, ela até foi muito camarada com o contribuinte. Porque vamos supor que você está operando day trade durante esse ano e encerrou o ano com um prejuízo aí de R$ 445, como está aqui na nossa tabela 3. Se você informar corretamente esse prejuízo na sua declaração de renda, agora de 2018, correto? A Receita Federal diz que não há prazo para expirar essa possibilidade. Então, se você resolver operar day trade novamente, daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos, você pode trazer essa compensação para descontar dos seus lucros futuros. Desde que seja a mesma modalidade e operações day trade. Não confundir com operações de compra e venda de ações e outras que existem na bolsa, correto? Maravilha, man, entendido. Maravilha. Segue lá na explicação, por gentileza. Então vamos lá. Aqui eu trouxe uma outra tabela para ensinar como que é feito aqui a transferência do prejuízo acumulado de um ano para outro. Olha aí, a transferência de um prejuízo de um ano para outro. Bora lá, galera, prestar atenção. Então, se você lá em 2017, no final desse ano, você tem lá novembro e dezembro, está acumulado um prejuízo de R$ 445, quando você abrir a sua planilha do ano seguinte, no mês de janeiro, já vai estar lá a coluna de prejuízo de meses anteriores. Está aqui, ó. Correto? Destacado na planilha. Então, se em janeiro de 2018 você já iniciou o ano com um lucro de R$ 842, pega lá o prejuízo de novembro e dezembro e desconta do valor para poder fazer a base de cálculo do imposto. Correto? Entendido. Tá. Então, aqui eu coloquei a observação, né, para ficar registrado, que se você não for informar prejuízos, não faça as compensações mensais, que você vai estar cometendo um suicídio tributário. Atenção, galera. Repete de novo, por gentileza. Se você não fizer a declaração de renda da Receita do imposto de renda do ano que vem, informando que você fez compensação de prejuízos, porque não é obrigatório informar prejuízos, mas se você compensou com os lucros dos meses seguintes, faça a declaração de renda, porque senão você vai estar cometendo um suicídio tributário, porque a Receita sabe quanto você deveria pagar. Ela só não sabe o quanto você teve de prejuízo, porque isso cabe ao contribuinte informar a Receita Federal. Correto? Entendido.
Então vamos agora a informação que eu dei antes também, que é sobre a questão da instrução normativa da Receita Federal, que deixa em aberto. Se você tem todos os prejuízos declarados e resolve parar de operar day trade, não interessa se você voltar a operar daqui a 1 ano, 2 anos, 10 anos. Você sempre terá o direito de compensar o prejuízo passado com seus lucros futuros. Certo? A Receita Federal quer você de volta. Quer você na coluna dos lendários para você poder pagar todo mês para ela os 20% de imposto. Exatamente isso. Querem você nos lendários. Nós já somos lendários na sala, tem que ser lendário lá para eles também. Okay. Agora aqui, Anderson, eu fiz uma conclusão dizendo que isso vai mais para os iniciantes, porque quem começa a operar nesse mercado alavancado, muitas vezes demora para alcançar disciplina, para alcançar operações que sejam mais seguras e lucrativas, correto? Então você acaba tendo um prejuízo financeiro no começo e o aprendizado acaba saindo muito caro no início. Então eu, no meu caso, para aprender a operar day trade, por uns 2, 3 meses, eu paguei com prejuízo, correto? Acho que nada melhor do que você ter a possibilidade de compensar esses prejuízos do início nas suas operações que correrem para frente, quando você alcançar um certo equilíbrio emocional e você já apresentar um resultado mais consistente. Portanto, pessoal, quem está começando, está iniciando, tem prejuízo, isso é normal, isso acontece. A maturidade para operações day trade vem com o tempo. Ninguém sai de uma plataforma demo para uma plataforma real já bombando, isso é raro. Raramente você vai encontrar um investidor que hoje já é experiente, que no início tenha feito só operações lucrativas. Então, tenha cuidado com a sua declaração de renda, informe os seus prejuízos, porque se você trabalhar duro, estudar bastante e tiver lucro para frente, você tem a chance de pagar menos imposto. Isso é o que interessa para a gente. Maravilha, só um minutinho que a live deu uma caída aqui. Espera um pouquinho que eu vou tentar trazer ela de volta. Pessoal, me dê feedback de som e imagem, por favor. Já estamos no finalzinho já da explicação sobre imposto de renda. Beleza? Só um minuto. Vou desconectar e conectar novamente. Só a live, tá? Eu e tu aqui estamos ok. Vamos ver se vai voltar agora. Então, Luiz, só ajusta aquelas colunas lá e depois me manda o documento de novo para que eu possa compartilhar com a sala, beleza? Ok, eu vou fazer a correção e envio para o seu e-mail. Maravilha. Então, só porque está dando uma travada legal aqui na live, neste momento o YouTube está nos traindo. Travou, galera. Tem que aguardar. Vou trocar, bem no finalzinho, né? Vou trocar o servidor, vou tentar mais uma vez aqui, senão vou ter que trocar o servidor. Muito bem, vamos ver se vai ficar estável agora. Trocamos o servidor aqui, galera. Vamos ver se vai ficar estável, pelo menos, para terminar a explicação. Falta pouco. Receita já pegou a gente, hein? Ai. O Mister vai fazer separado o vídeo. Tô gravando aqui. Só um minutinho. Vou ter que trocar o servidor. Faz parte do meu show. Tem que trocar o servidor, galera. Senão não vai dar. Vamos ver se agora vai. Vamos ver. Continua meio estranho, caindo ainda. Vamos ver. Por gentileza, galera, me dê o feedback som e imagem.
Saída baixa. Eu vou ter que... Meio-dia o pessoal do YouTube me deixa a ver navios. Vou ter que baixar aqui para 1720. Vamos ver agora. Tô chamando de novo aí. A Receita não quer que a gente aprenda, né? Receita tá marcando. O Luiz Mascarenhas. Muito bem. Feedback som e imagem, por favor. Estamos ao vivo novamente para o Brasil e para o mundo. Meio-dia 21, 15 de setembro de 2017. Estamos quase terminando a explicação. Vem, por gentileza, me dê um feedback som e imagem, por favor. O Luiz Mascarenhas disse que não quer que a gente aprenda. Vamos aprender na marra. A saída está um pouco baixa aqui ainda, mas eu acho que vai dar uma estabilizada. Vamos ver se está falhando. Continua caindo. Que parada, hein? Sua imagem, por favor. Tá ruim. Voltou? Apertem o F5, por gentileza. Muito bem, Luiz, pode continuar. Oi. Tá caindo ainda. Tá ok, Anderson? Ainda continua caindo. Vou ter que mudar de novo aqui. Espera aí. Vamos trocar. Vamos ver se agora vai vingar. Troquei o servidor novamente. Servidor trocado. Agora vai. Agora vai. Gentileza, agora sim, me dê feedback de som e imagem. Pode atualizar, apertem F5, atualizem a página, apertem F5. Tive que trocar para 720 para continuar. Agora está super estável. Maravilha, tudo ok agora. Luiz, pode continuar com calma e tranquilidade. Já estamos no finalzinho, galera. Vai sim, Fausto. Você depois vai fazer um vídeo. O vídeo está gravado bonitinho aqui, tá? Pode continuar, Luiz. Obrigado. Mr. Anderson, eu parei aqui na conclusão, tá correto? Só faltou a conclusão final. Só faltou a conclusão, sim, senhor. Ok, então vamos lá. A conclusão aqui... A conclusão que eu fiz na apostila é mais um... A conclusão que eu fiz na apostila é mais sobre um conselho para os iniciantes, porque a maioria dos iniciantes, às vezes, tem dificuldade em alcançar uma disciplina necessária para realizar operações mais seguras e lucrativas. Então, muitas vezes, isso acaba causando prejuízos, porque até se alcançar estabilidade, isso leva tempo, isso é normal. Eu mesmo passei muita dificuldade no começo para poder chegar a um ponto de equilíbrio e amarguei alguns prejuízos. Então, eu recomendo aos meus colegas que não desperdicem essa oportunidade de declarar os seus prejuízos para poder fazer as compensações mensais, porque com o passar do tempo, você vai sentir que as operações vão tomar rumo e ninguém quer pagar muito imposto. Se você tem direito, se você tem crédito para ser abatido nos impostos a pagar, não desperdice essa oportunidade. É isso, Andy. Galera, então, ficou aí a conclusão da aula de R. Por gentileza, Luiz, só passa então aí as últimas recomendações que você tem para a galera. E o vídeo está gravado aqui, depois o Mister vai fazer um vídeo separado para botar no YouTube para vocês, bem certinho, tá? Por gentileza, passa as suas considerações finais, deixa a dica para a galera, agradece a eles também, eles vão agradecer você aí
pela sua ilustre presença. É um prazer imenso. Eu não tenho nem como explicar isso. Você, como é que se diz? Compartilhando do seu conhecimento com a sala é fantástico, man. Brigadão aí. Bora, galera. Ok, Mr. Anderson. Agradeço a todos pela atenção e desejo sorte a todos os iniciantes e que tenham aí uma tranquilidade para levar os seus trades. Maravilha, Luiz. Muito obrigado. Uma salva de palmas a ele, galera. Salva de palmas, porque ele foi fantástico na explicação. Calmo, tranquilo e sereno. Salva de palmas mesmo. Vamos lá, galera. Agradecer ele geral aí. Maravilha, Luiz. Olha a galera aí. Muito obrigado, Anderson. Até uma próxima oportunidade. A gente se fala. Um grande abraço. Tudo de bom. Sucesso. Até mais. Bomba, bomba, para sempre. E aí, galera? Curtiram? Hein? Ele vai corrigir a apostila, certo? Vou só...